Caros irmãos e irmãs, que as bênçãos de Jesus nos ampare hoje e sempre. Vamos fazer um estudo sobre a visão espírita de tópicos que a ciência moderna, através da medicina, tem realizado sobre o corpo humano. Vamos fazer um estudo da visão espírita sobre a manipulação científica do corpo físico. Na verdade, a manipulação da medicina sobre o corpo físico. Nós sabemos, na doutrina espírita, que o ser humano encarnado tem um aspecto tríplice, ou seja, o ser humano ele tem uma composição tríplice, espírito, perispírito e corpo físico. A ciência até hoje não consegue atingir nem espírito nem perispírito. Ela só pode manipular o corpo físico. Então é sobre o corpo físico que nós vamos fazer um estudo da visão espírita sobre essa manipulação. Também, desde Kardec, nós sabemos que a doutrina espírita tem tríplice aspecto. Ela é uma ciência que estuda e explica os fenômenos da natureza. Ela é filosofia, aquela ciência que indaga e esclarece o que somos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos. Mas também ela é religião, que transforma e sublima a natureza humana no sentido de fazê-la progredir na direção de Deus. Esse tríplice aspecto da doutrina é referenciado por Emmanuel na seguinte frase: não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Através desse tríplice aspecto da doutrina, o ramo da ciência é aquele que vai diretamente amparar, modificar e transformar as dificuldades do corpo físico, as distonias do corpo físico, restaurando-lhe a saúde para que o espírito possa trabalhar. Então vejamos como isso se processa. A ciência da vida, ou seja, a medicina, sempre tem o apoio, estímulo e inspiração dos espíritos que dirigem a evolução do planeta. Todo avanço na ciência, que requer sempre a inteligência do homem encarnado, a maturidade espiritual e responsabilidade do bom uso desse conhecimento, pois é um legado inspirado pelos cientistas da vida superior. Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, assim afirma: a espiritualidade inspira e acompanha os progressos da ciência, e os pesquisadores não conseguem realizar o que não tem apoio nos laboratórios do infinito. Isso quer dizer que tudo que a ciência faz, tudo que a ciência trabalha para a recuperação da saúde do corpo físico, já foi realizado nos laboratórios do mundo espiritual e permitido pela espiritualidade superior para que aquele conhecimento se materializasse na Terra. Daí a importância da inteligência do homem encarnado estar direcionada para a prática do bem. Nunca utilizar estes conhecimentos para a prática do mal. Isto é a esperança dos espíritos superiores quando permite a materialização de avanços na ciência e na medicina. Fazer bom uso da ciência torna a ciência divina. A manipulação científica do corpo físico, ela só vai ser possível quando há desvio da normalidade. Porque quando está tudo normal, não precisa a ciência interferir, as próprias leis divinas fazem isso normalmente. Mas quando o corpo está desviado da normalidade,
esta interferência da ciência se torna necessária. Nós vamos abordar essa manipulação do corpo físico em dois aspectos, para a reencarnação e para a cura de doenças. Para a reencarnação, nós iremos abordar dois tópicos, reprodução assistida e clonagem. Para a cura das doenças, iremos abordar também dois tópicos, engenharia genética e transplante de órgãos e de células. Não queremos dizer com isso que só existem esses 4 itens a serem estudados na manipulação científica do corpo físico. Não, nós iremos abordar só, dentre todos eles, somente esses 4. Vejamos então, a manipulação do corpo físico para a reencarnação. Nós sabemos que a gravidez normal ocorre em 90% dos casos. A gravidez normal acontece com a medicina ou sem ela. Isso é algo que não precisa se estudar, porque as próprias leis de Deus dirigem e controlam. Apenas 10% das gravidezes que acontecem no mundo todo ocorrem em casais inférteis. Neste caso, é preciso interferência da ciência. Eles são inférteis por vários problemas. Isso sempre por problemas kármicos. Por problema kármico quer dizer por erros praticados pelo casal em vidas anteriores, de tal maneira que prejudicou de modo drástico os mecanismos para ocasionar a gravidez nesta encarnação atual. Por isso eles são inférteis. Neste caso, a ciência pode interferir para corrigir a infertilidade em dois casos, ou seja, utilizando dois procedimentos: reprodução assistida ou a clonagem reprodutiva. Vejamos, gravidez por reprodução assistida, que é usada em casais inférteis para corrigir a infertilidade, pode ser através de dois procedimentos: por inseminação artificial ou por fertilização in vitro. Fertilização in vitro, a sigla FIV, fertilização in vitro, ou seja, uma fertilização que ocorre dentro de um vidro. A reprodução assistida por inseminação artificial normalmente ocorre da seguinte maneira: aqui nós temos um útero, os ovários, e aqui o colo do útero e a vagina. Durante o período menstrual, por volta da metade do ciclo menstrual, é que ocorre a ovulação. Então, neste caso, ou seja, neste momento em que se coleta o espermatozoide do homem e injeta esses espermatozoides coletados diretamente no útero. E esses espermatozoides, por sua mobilidade, irão encontrar os óvulos liberados pelo ovário e ocorrendo a fertilização. Ou seja, a fertilização ocorreu nesse processo. Ora, às vezes esse procedimento não resulta fertilização, não resulta gravidez, porque ou o óvulo não é liberado ou há algum processo, algum problema aqui neste útero. Neste caso, faz-se uma indução folicular, ou seja, a mulher recebe um tratamento em que há a formação de vários óvulos. E esses óvulos liberados na ovulação, que ocorre mais ou menos na metade do ciclo, nesse momento, vários óvulos são liberados. E então, injeta-se os espermatozoides coletados para que possa ocorrer a fertilização de alguns daqueles óvulos. Às vezes, isso não resolve o problema. E aí é preciso recorrer ao procedimento na fertilização in vitro. Como isso ocorre? Aqui temos um esquema diretamente como normalmente ocorrem esses procedimentos. Primeiro, há uma indução folicular, do mesmo modo anterior. A mulher recebe um tratamento em que há formação e liberação de vários óvulos. Colhe-se esses óvulos,
colhe-se o espermatozoide, junta óvulo coletado e espermatozoide coletado em um tubo de ensaio, e ali, óvulo e espermatozoide juntos, ocorre a fecundação. Fecundação in vitro, porque ocorreu dentro de um tubo de ensaio, de um vidro. Ali, este ovo agora, o óvulo fecundado agora se transforma em ovo. Ele é colocado em um meio de cultura para crescimento e divisão celular. Quando este zigoto, esse ovo, já tiver um tamanho de 100 a 150 células, que é a formação do embrião, ou o blastocisto, como queira dizer a ciência, nesse processo, ou neste momento, o médico implanta aquele blastocisto, aquele embrião, diretamente no útero. E ali, o útero, que já foi previamente preparado, recebe aquele embrião e ocorre a nidação, ou seja, a implantação do embrião na parede uterina. E aí a gravidez ocorre daí para frente normalmente. Se houve formação de vários embriões, aqueles que sobraram são congelados para posterior utilização. Então, recordemos, o embrião, que é o blastocisto, é aquele ovo que chegou a uma composição de 100 a 150 células, que é mais ou menos de 5 a 6 dias depois de fertilizado. Ele que será implantado ou congelado. Então, repetindo, após a fertilização, os embriões são examinados. E são selecionados aqueles que são viáveis. Os que são inviáveis são descartados, jogados fora. Daqueles viáveis, de 2 a 4 são implantados no útero. Não mais do que isso, de 2 a 4 somente. Se houve formação de vários embriões, os que sobraram são congelados. Os embriões são congelados ou criopreservados em locais adequados por nitrogênio líquido. O que fazer com os embriões congelados ou criopreservados que sobraram? Estes embriões que sobraram são regulados por 2 dispositivos legais. A Lei Federal de Biossegurança número 11.105, de 2005, e uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2013, de 2013, no artigo 5º, estabelece as normas que devem ser observadas para esses embriões congelados. O que fazer com eles? Eles podem ser reutilizados numa outra gravidez. O casal tem uma gravidez e agora quer ter mais outro filho. Então eles podem reutilizar aqueles embriões congelados. E isso se a mulher tiver menor do que 50 anos. Se tiver maior que 50 anos, isso não pode ser utilizado. Ou então, os embriões congelados podem ser doados para outras mulheres que querem engravidar. Ou, se nenhum desses 2 itens forem observados, eles podem ser doados para pesquisas. As pesquisas de células-troncos embrionárias. Mas somente se os embriões estiverem congelados após 3 anos. Ou então, se não foram doados para pesquisa e os embriões estiverem mais de 5 anos congelados, eles podem ser descartados, jogados fora. Se não forem utilizados numa gravidez, não forem doados para as mulheres, se forem doados para a pesquisa, temos que observar o seguinte: as pesquisas são realizadas em cima de células-tronco embrionárias. Para obter essas células-tronco embrionárias, tem que destruir o embrião. Porque essas células estão dentro do embrião. Para estudá-las, para utilizá-las como germinadoras de tecidos, para implante de células-tronco, é preciso destruir o embrião. Isto traz uma questão bioética crucial. O blastocisto já é um ser vivo? Os embriologistas afirmam que a vida começa na fecundação, ou seja, no momento da concepção, no momento em que o óvulo e o espermatozoide se fundem, que chamamos de fecundação, ali a vida começa.
Na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 344, Kardec faz essa pergunta aos espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? A resposta foi o seguinte, era um pouco longa, mas vamos utilizar a primeira parte. A união começa na concepção, ou seja, na fecundação, mas só é completa por ocasião do nascimento. Isso quer dizer que na fecundação já houve uma união do espírito com o blastocisto. Com isso nós podemos fazer a pergunta: tem um espírito ligado ao blastocisto? Na questão 344 nós vimos que a união começa na concepção. Seguindo a resposta, eles falam: desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, na concepção, já tem espírito ligado. Mas na questão 356 do mesmo livro, Kardec faz a pergunta: entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos natimortos, aqueles que nascem mortos, ou seja, crianças que nascem mortas. Crianças que nascem mortas. Nesses, a resposta foi o seguinte: alguns há efetivamente a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Então, na 344, afirma que na concepção já existe espírito ligado. Mas que naqueles crianças que nasceram mortas, alguns há efetivamente que não tinham nenhum espírito ligado ali. Então, nós temos o seguinte: de acordo com os espíritos da codificação, pode haver espírito ligado ao ovo, nos instantes logo após a fecundação. Mas também pode não haver, porque eles falaram, alguns há. Então, significa que pode haver espírito ligado ou pode não haver. Não há nenhum meio na ciência atual, no nosso plano encarnado, para saber se tem ou não tem espírito ligado ao embrião. Nós não temos na medicina nada que pode dizer para nós: nesse embrião tem espírito ligado, nesse embrião não tem espírito ligado. Não há essa possibilidade. Portanto, se não existe espírito ligado ao blastocisto, ele pode ser destinado à pesquisa ou descartado, sem problemas espirituais. Mas se existe espírito ligado ao embrião, ao destruirmos o blastocisto, podemos estar destruindo uma vida, provocando um aborto, cometendo um crime pelas leis divinas. Portanto, se a questão é de incerteza, o blastocisto deve ser contemplado com o benefício da dúvida e ser preservado. Este é o posicionamento da doutrina espírita e é também o posicionamento da Associação Médico Espírita do Brasil. Nada existe por acaso. Será que existem espíritos ligados aos blastocistos congelados, isto é, aqueles blastocistos excedentes que foram congelados? Se existe espírito ligado ao blastocisto, que tipo de espírito está ali ligado? Que tipo de espírito pode ser ali ligado? Isso é apenas teoria. Podem ser espíritos voluntários kármicos, que quer dizer isso? Espíritos que têm grande culpa em si e voluntariamente se oferecem para estar ligados àquele blastocisto, de modo que eles possam meditar durante um bom tempo em seus crimes, em seus erros, para que possam mais tarde corrigi-los. Esses voluntários kármicos. Também podem ser espíritos que não acreditando em nada depois da morte. São materialistas que acreditam, depois da vida nada existe mais. Então, esses espíritos, quando morrem, eles ficam dormindo, por causa da sua certeza de que não
existe depois da vida. Eles mergulham num processo de inconsciência. São chamados os semimortos. Lá no livro Os Mensageiros, André Luiz define e faz uma descrição desses espíritos, os que dormem. Também pode ser aqueles espíritos ovoides que a espiritualidade, coletando esses ovoides, ligam-os a esses blastocistos que irão ser congelados até que eles possam ser retornados à forma humana. Ou então pode ser espíritos que eles estão escondidos. Isso quer dizer, espíritos, grandes devedores da lei de Deus, que são terrivelmente perseguidos por vingadores, e a bondade divina permite que eles sejam escondidos nesses espíritos, ou nessas formas de blastocisto, até que possam ser preparados para uma futura encarnação. Entretanto, isto é apenas teoria. Nós não sabemos de modo algum se existe espírito ligado ao blastocisto, que tipo de espírito ali estão. Não sabemos. Nada existe de concreto nesse tipo de estudo. Ao preservarmos, por criopreservação, o blastocisto, isso não resolve a questão bioética. O que fazer com eles após 3 anos? Porque a lei permite, após 3 anos, pode ser doado à pesquisa ou pode ser descartado. E se existe espírito ligado ali, o que fazer? Como nada acontece por acaso, se existir espírito ligado ao blastocisto, será para alguma finalidade. Nós vimos alguma delas. Acreditamos que após 3 anos em confinamento, os motivos pelos quais um espírito ficou ali ligado no blastocisto congelado já tenha cumprido a sua finalidade. E, se houver descarte ou doação para a pesquisa, a espiritualidade irá retirar esses espíritos e não imputar aos responsáveis as sanções pertinentes. Isso, entretanto, é uma opinião pessoal, porque nós não temos nada escrito de pesquisa ou posicionamento dos espíritos superiores sobre isso. É uma opinião pessoal. Para solucionar esse problema religioso e bioético de espírito ligado ou não ao blastocisto, faz-se o congelamento de ovos ou dos espermatozoides. Veja, óvulos seguramente não tem nenhum espírito ligado a ele. Espermatozoides também não existe nenhum espírito ligado a eles. Então, se nós congelarmos óvulos ou os espermatozoides, as pessoas futuramente, se quiserem se engravidar, é só descongelar o óvulo, descongelar os espermatozoides e fazer a ligação. Isso aí resolve todo o problema religioso e todo o problema bioético e todo o problema espiritual. Muito bem. Após passar por este problema das fertilizações em casais inférteis e a clonagem, o que é isso na visão espírita? Primeiro, o que é clonagem? É o processo natural ou artificial em que são produzidas cópias fiéis de outro indivíduo, qualquer ser vivo. Ou seja, a clonagem é o processo que formará um indivíduo geneticamente igual àquele clonado. Na natureza, isso é comum. Por exemplo, quando você corta o ramo de um vegetal, enfia esse ramo no chão, ele brota. Você está fazendo uma clonagem ali. Isso na natureza. Mas nos animais, isso não tinha sido feito até 1997, quando foi realizada a clonagem de um mamífero, a ovelha Dolly. Lembram disso? A ovelha Dolly, em 1997, foi clonada. Essa ovelha morreu em 2003, 2004, por aí, por problemas de doenças. Mas ela, clonada, ficou adulta e deu filho. Ela teve filhos. Esse foi o primeiro caso de clonagem de um mamífero.
Daí para cá, foi uma grande correria dos laboratórios mundiais para fazer a clonagem de outro mamífero. Vamos imaginar, então, uma clonagem. Como é que ela ocorre? Vamos clonar um ser vivo. Como é que isso ocorre? Primeiro, a pessoa que vai gestar o clone sempre será uma mulher, né? E a pessoa que vai ser clonada. Da pessoa que vai gestar o clone, nós pegamos o óvulo dessa mulher, retiramos o seu núcleo e jogamos fora. Então ficamos com o óvulo sem núcleo. Daquela pessoa que vai ser clonada, nós retiramos uma célula qualquer do seu corpo. Essa célula adulta, qualquer que seja, pode ser a célula da pele, da boca, qualquer lugar. Essa célula adulta, dela, nós retiramos o núcleo e preservamos. E jogamos o citoplasma fora. Descarga o citoplasma. Assim nós temos um óvulo sem núcleo e temos uma célula, temos o núcleo de uma célula sem citoplasma, de um doador. Juntamos os dois, o núcleo de uma célula adulta de uma pessoa. Colocamos dentro do óvulo sem núcleo. Isso aí, por procedimentos adequados, protocolos procedimentais das pesquisas, há uma fusão desses dois elementos, célula sem núcleo e núcleo de uma célula, forma-se ali uma célula-tronco que será futuramente um embrião. Então veja, o óvulo vai ser nucleado por uma outra célula, formando a célula-tronco. E isso graças a vários procedimentos experimentais. Neste caso, o embrião será implantado naquela mulher que doou o óvulo ou em outra qualquer. Segue uma gravidez normal, natural. Vejamos aí. Nós temos, portanto, a clonagem terapêutica e a clonagem reprodutiva. Na clonagem terapêutica, aquele embrião formado é destinado à pesquisa, destinado ao estudo. Então, forma-se aí, ou seja, a clonagem terapêutica. O que é isso? Pega-se aquele embrião, retira as células embrionárias lá dentro dele, então por isso tem que destruir o embrião. Então são usadas somente as células tronco embrionárias que estão lá dentro dele. Destrói o embrião, portanto. Essas células embrionárias são colocadas em caldos de cultura específicos para formar vários tipos de tecidos humanos. É preciso lembrar que com o caldo de cultura específico, nós podemos formar daquelas células tronco embrionárias, podemos formar sangue, podemos formar tecido nervoso, neurônio, podemos formar célula muscular, podemos formar um órgão, por exemplo, um fígado. Então, isso é a clonagem terapêutica. Usa-se a clonagem para formar um embrião e do embrião tira as células tronco embrionárias e forma um tecido para ser transplantado em uma pessoa que está com deficiência. Hoje é possível fazer quase que qualquer tipo de tecido do ser humano com as células tronco embrionárias. Mas se a clonagem for utilizada para a reprodução, ou seja, clonagem reprodutiva, que é eticamente proibida do ser humano, aquele embrião ou aquele blastocisto é implantado em um útero e a reprodução ocorre naturalmente. A reprodução por fertilização in vitro. Lembramos? Fertilização in vitro. Lembramos que eticamente isto é proibido. Não, teoricamente não ocorreu ainda, mas há notícia de que já houve clones formados. Ora, o que se utiliza, portanto, na clonagem mais importante é a clonagem terapêutica. Isto nos leva a uma esperança muito grande de vários tipos de doenças. Vários tipos de doenças. Uma esperança que tem alimentado as pesquisas no mundo inteiro, a clonagem terapêutica. Um outro tipo de interferência na saúde humana é a chamada engenharia genética. O que é isso?
é um processo mediante o qual o gene de um ser vivo é modificado, corrigindo um defeito, ou é inserido em outro organismo, além de outros procedimentos, visando a construção de novas formas ou produção de substâncias. Vamos recordar. Os cromossomas de cada pessoa são elementos que estão dentro do núcleo. Esses cromossomos, eles são o que nós chamamos de ADN ou DNA, ácido desoxirribonucleico, ou em inglês DNA. Dentro do DNA existe aquilo que chama gene ou gene, que é um pequeno pedaço do DNA. No ser humano, nós temos mais ou menos cerca de 19 mil genes. É muita coisa. Gene ou gene é um segmento de um cromossoma, um pedacinho, a que corresponde um código genético, um código que leva uma informação para produzir uma determinada proteína, por exemplo, a proteína de coagulação sanguínea, fator 8, por exemplo, ou controlar uma característica, por exemplo, a cor dos olhos. Então, o gene é um pedaço do cromossomo. É um pedaço do cromossomo. Né? Esse gene, no estudo do genoma humano, foram descobertos muitos genes responsáveis por doenças. Então, na estrutura genética do ser humano, pode haver genes que têm ali responsabilidade na eclosão de doenças. Existem muitas doenças. Aqui nós citamos algumas. Hemofilia de vários tipos, algumas síndromes neurais, anemia hemolítica, anemia que destrói o sangue, cegueira, distrofia muscular, ou seja, os músculos vão se degenerando. São inúmeras doenças. A geniterapia ou terapia gênica procura descobrir o gene doente e curá-lo ou modificá-lo. A cura dessas doenças por manipulação desses genes. A questão crucial na genética hoje não é o que pode ser feito, e sim o que deve ser feito com responsabilidade, bom senso e ética. Porque a genética avançou tanto que ela pode reprogramar um ser humano completamente. Mas a responsabilidade, o bom senso e a ética não permite que isso aconteça. Ora, então, a geniterapia permite que um gene doente, aqui, nós podemos tirar desse gene e no seu lugar colocar um gene sadio. Isso é a engenharia genética ou geniterapia. Aí o cromossoma fica curado. Hoje, vários tipos de cânceres podem ser detectados estudando o genoma de uma pessoa. Entretanto, o estudo do genoma de uma pessoa que vai descobrir ou vai mostrar que a pessoa pode ou não ter algum tipo de doença é algo que eticamente não pode ser feito rotineiramente. Imagine se uma empresa de seguros, uma pessoa que vai fazer um seguro, a empresa exige que se faça o estudo do seu genoma, ou chamada cariotipagem. Ora, descobre que a pessoa tem um gene de um câncer. Potencialmente aquela pessoa pode desenvolver um câncer. A empresa de seguro não vai fazer o seguro de vida daquela pessoa. Ou então a pessoa que vai entrar em uma empresa e a empresa exige que se faça a cariotipagem daquela pessoa. Ou seja, o estudo do genoma daquela pessoa. E o estudo mostra que a pessoa pode ter uma doença cardíaca, uma doença qualquer nos rins, ou um câncer rápido. A empresa não vai contratar aquela pessoa porque rapidamente ela vai adoecer e a empresa vai ter que arcar com essas despesas. Então, o estudo do genoma de uma pessoa não pode ser usada para fins de emprego
ou por alguns fatos ou algumas situações nas empresas. Eticamente é proibido. Isso se tornou leis que protegem as pessoas. Mas nada impede de alguém querer fazer a sua carotipagem, o estudo do seu genoma. Recentemente, uma atriz cinematográfica fez a carotipagem de suas células e constatou que ela poderia ter um câncer de mama. Possibilidade de ter câncer de mama. O que ela fez? Fez uma extirpação de suas mamas. Olha que absurdo. Mas, cada um é livre para fazer o que quiser, não é isso? Alguns tipos dessa engenharia genética é bem usada aí por todos nós, corriqueiramente. Melhoramento das propriedades nutritivas de plantas, aumento da produção de leite em vacas, aumento da produção de carne em bovinos, aumento da resistência a pragas nas lavouras, tolerância a condições ambientais adversas na produção de grãos, resistência a herbicidas, alterações na maturação dos frutos, amadurecendo mais cedo, frutos sem sementes e muitos outros. Ou então, na medicina, produção em larga escala de insulina. A insulina tornou-se mais barata graças a esse tipo de engenharia genética. Hormônios do crescimento, outro exemplo de tornou-se mais fácil, mais barato para a terapêutica de pessoas necessitadas por causa da engenharia genética. Alguns produtos de tratamento médicos, chamado interferon, por exemplo, no tratamento humano, para isso, fator 8º da coagulação do sangue, vacinas, anticorpos monoclonais humanos, enfim, vários outros tipos de abordagem de procedimentos terapêuticos que usam a engenharia genética. Atualmente existe uma grande procura e um investimento muito grande na engenharia genética para a produção de modelos, criar modelos para o estudo de doenças humanas como câncer. Por exemplo, fabrica um órgão, um fígado, por exemplo, para estudar câncer no fígado. Fabrica um pulmão, um coração ou um rim para estudar doenças que atacam aquele órgão com mais facilidade. Esses órgãos não são destinados a transplante, mas só para o estudo de doenças. Hoje o câncer, a obesidade, a artrite, a ansiedade, mal de Parkinson, etc., são doenças que podem ser estudadas em órgãos geneticamente criados para aquilo. É algo que está sendo muito estudado. Em plantas e animais transgênicos é uma realidade comum no mundo inteiro. Nós comemos hoje muitas plantas transgênicas, ou seja, criadas, modificadas por engenharia genética. Nós comemos muito produto transgênico, ou seja, que sofreram modificações genéticas. É uma questão que a longo prazo, será que isso pode ser perigoso? Ninguém sabe, porque esse procedimento é muito recente. Daqui a 50, 100 anos, será que esses genes modificados não poderão modificar também a nossa fisiologia? Não sabemos. É algo que o futuro nos dirá. Muito bem, um outro exemplo de manipulação do corpo humano é o transplante de órgãos. O que é o transplante de órgãos? O transplante, também chamado de transplantação, é a transferência de células, de tecidos e órgãos vivos com a finalidade de restabelecer uma função perdida. Então, nós podemos fazer o transplante de células, transplante de tecidos, transplante de órgãos. Células, por exemplo, uma célula nervosa, transplantar lá para o sistema nervoso da pessoa. Tecido sanguíneo, num hemofílico ou num câncer do sangue, uma anemia falciforme, por exemplo. Órgãos, por exemplo, um coração doente. Isso tudo tem sido feito no mundo inteiro. Né? É um ato de colher um órgão ou tecido ou parte deles de um indivíduo, que é o doador, e implantá-los em outro indivíduo, que é o receptor. Ou, no caso dos tecidos, do próprio doador. Nós podemos fazer isso, nós próprios.
Que órgãos ou tecidos podem ser doados? No estágio atual da medicina, praticamente qualquer órgão ou qualquer tecido do corpo pode ser doado e pode ser transplantado, pode sofrer a transplantação. Quais os procedimentos para a doação de órgão? Nós temos duas categorias, doação entre vivos e doação após a morte. Na doação entre vivos, quer dizer, entre pessoas vivas, é um transplante autólogo ou heterólogo. Quer dizer isso, autólogo. Você transplanta para você mesmo. Por exemplo, você vai sofrer uma cirurgia e precisa de sangue. Então você tira seu sangue e o laboratório faz a reprodução, a clonagem daquele sangue para que você possa receber o seu próprio sangue quando fizer a cirurgia. Então isso aí é uma clonagem terapêutica. É o chamado um transplante autólogo. Esse não tem pré-requisito nenhum. Mas o transplante heterólogo, quer dizer, transplantar de uma pessoa para outra, por exemplo, um transplante de rim. Você tem necessidade de um rim e alguém doa o rim para você. Então, para isso, há necessidade da chamada histocompatibilidade. Ou seja, o órgão a ser transplantado tem que ser compatível com o seu corpo. Na doação após a morte, que só pode ser heterólogo, há necessidade da histocompatibilidade, há necessidade do consentimento da família do doador e há necessidade de que o doador tenha morte encefálica. Enquanto não estabelecer a morte encefálica, não pode ser colhido o órgão para transplante. O que é morte encefálica? É a interrupção definitiva e irreversível de todas as atividades cerebrais. Como o cérebro comanda todas as atividades do corpo, quando ele morre, os demais órgãos e tecidos também morrem. Isto tem que ser feito por vários aparelhos. O mais utilizado é o eletroencefalograma. Numa pessoa viva, o eletroencefalograma tem um traçado dessa maneira. Quando a pessoa morre, todos os registros eletroencefalográficos ficam desse jeito, retilíneos. Essa pessoa está morta. Então pode ser feito a retirada de órgãos para o transplante. No transplante de órgãos ou tecidos, sempre haverá duas equipes operando simultaneamente. Duas equipes. Uma equipe encarnada e uma equipe desencarnada. Sempre as duas equipes estão trabalhando em conjunto. A equipe encarnada é aquela que realiza todos os procedimentos materiais das cirurgias, desde a retirada do órgão doado até a sua inserção no receptor. Essa equipe é encarnada. Às vezes essa equipe encarnada está dividida em um hospital e em outro hospital, onde o órgão é retirado em um hospital e levado para uma outra região. Mas a equipe encarnada. A equipe desencarnada é aquela que realiza as correções perispirituais tanto do doador quanto do receptor. O amparo perispiritual do doador quanto do receptor. Para que tudo ocorra de maneira harmônica, sem traumas para nenhum dos dois. Na doação após a morte, o espírito do doador sente a retirada dos órgãos. Nós vimos que a equipe espiritual se responsabiliza por isso aí. Tudo depende do grau de desprendimento do espírito. Mas os benfeitores espirituais, se o espírito for arraigado à matéria, promovem nele uma anestesia. A equipe espiritual que está monitorando o transplante promove a anestesia. Então, o espírito do doador não sente nada. Não sente nada. Né? Ele, inclusive, recebe bênçãos, fortíssimas bênçãos do receptor e da família do receptor. Tudo vai abençoar aquele espírito e ele será beneficiado pelas preces daí oriundas. Também, ao invés de transplantar órgãos, pode transplantar células, as células-troncos. As células-tronco embrionárias, as células-tronco para o transplante, são essas células-tronco que vão originar vários tecidos para o transplante de órgãos. Por exemplo,
o chamado, que nós mostramos aqui há pouco, a doação de uma célula do sangue. Você vai fazer uma cirurgia, então você retira o seu sangue e por clonagem ou por o procedimento de transformação de uma célula tronco do seu sangue para a cultura de tecido sanguíneo, ou seja, criar sangue em laboratório para você ser beneficiado, não é isso? Porque nos nossos tecidos que originam o sangue do corpo, existem células ali que são células tronco. Essas células são estimuladas a crescimento, dando origem a outros tipos sanguíneos. Então, hoje, nós temos várias maneiras de fazer transplante de células. As células tronco embrionárias são aquelas células retiradas do embrião, como nós já vimos, retiradas do embrião humano, que precisa de destruir o embrião para retirar as células germinativas que estão dentro dele. Ou então, ao invés de usar as células do embrião, nós podemos usar as células tronco adultas. Qualquer parte do nosso corpo, hoje, a ciência consegue reduzir as células para a forma células de tronco. Células tronco são aquelas em que são reduzidos à sua forma primitiva, quando ainda havia embrião. Células adultas que podem se formar células tronco. O nome tronco significa que ela pode dar origem a um grande número de células, por isso chamada tronco. Elas se separam, se dividem em vários tipos de células. Essas células tronco adultas, que podem ser reduzidas à formação de outros tecidos, podem ser retiradas de placentas, do cordão umbilical, que isso tudo vai ser descartado, não é isso? Do líquido amniótico ou de qualquer tecido adulto. Essas células podem ser induzidas a regredirem para a forma tronco, células tronco que vão originar outros tecidos. De forma que hoje nós podemos ter transplante de células para qualquer parte do corpo. Claro que isso ainda são procedimentos terapêuticos ainda embrionários, ou seja, que estão no começo. Não há ainda definitivamente o transplante seguro de células tronco. Por isso ainda se usa o transplante de órgão. Mas no futuro essas células tronco podem ser utilizadas no local de órgãos. Por exemplo, nós sabemos que a fila para transplante de rins é enorme. Pessoas esperando um rim compatível há muito tempo. E aí, então, as células tronco podem ser usadas para formar um rim e ser utilizado numa pessoa que está necessitando. Então, as pesquisas nesse campo estão crescendo demais. E nós teremos, com toda certeza, várias surpresas agradáveis para o futuro dos transplantes de tecido. Então, como fica a necessidade das doenças para a redenção humana, não é isso? Nós sabemos que as doenças são necessárias para as pessoas modificarem a sua evolução. Mas com base no Evangelho, nós acreditamos que só serão beneficiados pela manipulação da ciência sobre o corpo humano, pelos programas geneterapêuticos ou outros procedimentos de manipulação de órgãos, somente aquelas pessoas que tiverem merecimento para isso. Se não tiver merecimento, nada é feito. Por isso que temos inúmeros insucessos, desde a fecundação in vitro, o que nós vimos nos canais estéreis, até os transplantes de órgãos que não dão certo, nós temos inúmeros insucessos. E isso porque as pessoas envolvidas naquele procedimento não tinham o necessário merecimento espiritual para que houvesse sucesso nos transplantes, na gravidez de casais inférteis, enfim, nos procedimentos de manipulação de órgãos. Se houver merecimento, porque a lei de Deus é clara, a cada um segundo as suas obras.
A justiça de Deus se faz constantemente. E é claro que junto com a justiça existe a misericórdia. A misericórdia está implícito neste merecimento. Por isso, nós temos esperança que à medida que as pessoas forem evoluindo, forem melhorando seus comportamentos, os sucessos dessa manipulação genética, manipulação desses procedimentos de transplantes, terão cada vez mais sucessos. Nós podemos observar que num planeta de expiação e prova, a evolução se realiza com ênfase na dor e no sofrimento. Nós sabemos isso. À medida que o planeta vai se transformando em regenerado, também vai se deslocando o mecanismo da evolução para o lado do amor. Os Espíritos nos falam que nós evoluiríamos ou pela dor ou pelo amor, ou por um campo ou pelo outro. A gente que escolhe a maneira de evoluir. Se for pela dor, nós sabemos que as doenças são indispensáveis para que isso ocorra. Se nós escolhermos o amor, mesmo que a doença chegue, ela não será um empecilho para a evolução. Deus, através da ciência, vai permitindo que haja a evolução deslocando para o lado do amor. Isso nós temos certeza disso, que num processo evolutivo, ou pelo dor, ou pelo amor, nós podemos sempre, à medida que vamos evoluindo, deslocando esse processo para o lado do amor. Isso vai acontecer. Paz a todos e obrigado.